Renata Costa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa polaridade entre o bem e o mal, o positivo e o negativo, né? As pessoas estão com muitas dúvidas sobre isso. Quem seriam os bons? Quem seriam os maus? O que nessa questão toda envolve, até mesmo nesse período de transição planetária? Quem que está nos governando? Como é que funciona isso tudo? Quem está por trás do governo mundial? Complicado. Eu vou conversar, vou bater um papo com vocês sobre isso, ok? Mas antes vou pedir para você se inscrever no meu canal, se você ainda não se inscreveu, você botar o teu curtir aí, o teu joinha é importante, né, também para mim. E principalmente, gente, ativa o sininho aí. Muita gente está falando que não está conseguindo, não está recebendo as notificações. Então ativa o sininho, ok? Bom, vamos começar o nosso papo aí, show. Não é tarefa muito fácil explicar isso, mas como as coisas funcionam? A gente sempre teve dentro da gente, intrinsecamente, essa questão do bem, do mal, do certo, o errado, né? Mas para a espiritualidade mais evoluída, tá? Existe o caminho do meio, né? O que acontece dentro do nosso planeta? Nós temos, quando eu me refiro à espiritualidade positiva e à espiritualidade negativa, primeiro ponto, acho que o ponto maior que distingue um do outro, um grupo do outro, é a questão do egoísmo e do altruísmo. A espiritualidade positiva, ela pensa num bem comum, num bem para todos. Ela trabalha em prol da coletividade, da comunidade, tá? A espiritualidade negativa, quando eu falo galera negativa, o Chico tá querendo entrar. Nossa, olha que nervoso, ele tá arranhando a porta, o vidro. Daqui a pouco ele entra, a porta da cozinha tá aberta, mas ele quer entrar pela da sala. Quando eu falei na negativa, o Chico ficou nervoso. Então, que a galera negativa, ela tem um outro interesse. Eles pensam no interesse da raça deles, tá? Mas quando também a gente fala da raça deles, na verdade não é uma raça só. Eles vêm de vamos dizer, de um local específico, uma galáxia, uma estrela, de um outro sistema solar, né? Solar não, porque o Sol é nosso. De um outro sistema estelar, né? Aonde eles têm interesse em determinados planetas de exploração. Então eles exploram elementos que nós temos aqui, eles exploram as energias que nós produzimos, energias tanto nesse plano quanto no outro. Tem uma série de coisas por trás, aonde o interesse deles é nos manter dentro desse sistema que eles criaram, trouxeram para cá e que está atendendo a eles. Então, eles são egoístas. Eles não pensam só na evolução da gente como uma raça, até porque eles não têm interesse que a gente evolua muito, né? Eles não querem que a gente evolua muito, por quê? Porque quanto mais inteligente nós formos, mais libertos nós seremos também. Então, do mesmo jeito, espiritualidade positiva, quando eu falo, não é uma raça só específica, mas são várias raças que também vêm de um outro sistema estelar, né? Estrelas próximas, planetas próximos, que tem um padrão vibracional diferente desses aqui, padrão moral principalmente, que essa galera que é positiva já tem uma elevação moral mais alta do que a galera negativa, tá? Mas eu falei da questão de padrão vibracional. A gente tem que, quando eles tentam me explicar isso muitas vezes, e eu tentar passar para vocês da forma que a maioria compreenda. Quando eu falo que o padrão vibracional não está atrelado ao padrão moral, é porque o padrão moral ele vai ajudar a elevar o padrão vibracional. Ele ajuda a levantar, mas ele não é fator determinante. Por quê? Porque tem raças que vibram suas moléculas, seus átomos numa frequência mais acelerada, mais alta,
mas moralmente eles não são tão altos, eles ainda não alcançaram tanto essa evolução. Então são seres que vibram muitos, às vezes, igual a esses que têm um padrão moral mais alto. Por quê? Porque como eles alcançaram mais maturidade de cosmoética, de tudo isso, eles também conseguiram fazer com que seus padrões vibracionais se elevassem pelo comportamento deles, ok? E essa turma negativa, alguns têm o padrão vibracional alto porque eles vêm de um orbe, vêm de um sistema estelar aonde se vibra mais alto, mas eles ainda não alcançaram toda essa evolução de cosmoética. Então, agora, a hora que essa galera que eu chamo de negativa, por isso que é importante a gente ter ideia, quando essa galera negativa mudar o seu padrão de comportamento, começar a evoluir moralmente, eticamente, cara, eles vão ser muito mais evoluídos até do que essa que hoje em dia a gente chama de positiva. E a galera positiva sabe disso também. Por quê? Porque eles fazem um esforço danado para poder manter seus padrões vibracionais de matéria, de corpo, que eles utilizam para manifestar suas essências, né, mais alto. Enquanto que essa galera aqui já tem esse padrão alto. Mas, como eles não têm um padrão ético também tão legal quanto essa turma aqui, e pelo contrário, muitas vezes eles têm atitudes, atos e gestos que abaixam o padrão, eles ficam um pouquinho atrás. Porque do mesmo jeito que quanto mais a gente vibra na frequência do amor, isso não é pieguice não, tá? É porque não tem outra palavra para falar, a frequência do nosso chakra cardíaco, dos nossos chakras superiores, do próprio chakra coronário. Quanto mais a gente trabalha com essa energia que esses chakras superiores produzem, e eu tô falando de chakras aqui para a gente poder entender dentro desse nosso corpo físico, porque a galera lá de fora tem outros vamos dizer, produtores, outros processadores energéticos diferentes dos nossos, mas trabalham também com esse tipo de energia e essa frequência. Então, quanto mais altruísta, eu estou sempre usando palavras para que vocês entendam, quanto mais altruísta for o pensamento desse ser, mais ele vai conseguir elevar o seu padrão vibracional. Do mesmo jeito, quanto mais egoísta for o pensamento do ser, mesmo que ele tenha um padrão vibracional alto, ele acaba se adensando um pouco em virtude do seu pensamento denso, ok? Então é isso que a gente tem que entender. E outro fato, ó, Chico arranhando a porta, que nervoso. Ele vai com a patinha assim no vidro da porta, só para vocês terem noção. Deixa ele, depois ele vai aprender a dar a volta. Outra coisa que a gente precisa ter a ideia de que mais para frente talvez assim, o que a espiritualidade positiva passa pra gente é que quanto mais evoluído, menos a gente tem essa dualidade dentro da gente, tá? Porque a gente lê até na literatura que os espíritos vão evoluindo e vão perdendo a maldade, né? Não é que eles percam a maldade, não é que essa dualidade ela começa a desaparecer naturalmente, mas não quer dizer que seja tudo coisa boa dentro do nosso conceito. E agora compliquei. É porque a galera do mal, eles também não trazem muito essa dualidade. Então eles trabalham dentro de uma frequência deles lá específica, e porque como eles estão evoluindo, eles estão aumentando o padrão vibracional, estão se tornando cada vez mais sutilizados, tá? De corpo. Isso permite que eles tramitem com mais facilidade dentro das diversas dimensões. Do mesmo jeito, a galera boa também, né? Mas isso faz com que quanto mais conhecimento, quanto mais capacidade, vamos dizer, o ser possui, ele tem mais uma liberdade muito maior de fazer escolhas. E essas escolhas vão se tornando mais, assim, você não tem
tantas escolhas para você fazer, tá? Você começa a vibrar, é como se tudo fosse convergindo e vai se tornando um feixe só dentro de um padrão frequencial. Então, porque não tem tanta diversificação como nós temos aqui na Terra, que a gente tem uma faixa muito grande de frequência, né? Eu não falo dos numerozinhos, você tem uma faixa enorme, uma zona frequencial com muitas nuances ali dentro. Mas quanto mais você vai elevando, essa faixa vai estreitando e vai ficando uma sintonia só. Mas isso também, volto a falar, não quer dizer que esse nível de frequência seja bom ou ruim dentro dos nossos conceitos. É uma frequência única deles que alcançar aquilo. Então é porque nós aqui costumamos comparar as coisas. E não pode comparar. É a mesma coisa, olha só, que eu tinha muita dificuldade quando eu viajava para fora na conversão da nossa moeda, né? Eu chegava lá nos Estados Unidos, aí eu olhava lá, isso aqui custa $3, aí eu transformava, quanto é que tá o dólar? Agora, sei lá, acho que tá R$5, né? E eu ia fazer a conversão. Eu custei a entender que você não pode fazer a conversão, porque o padrão de vida deles lá é diferente, eles ganham diferente da gente, tudo é diferente lá. Não tem como você trazer e você comparar. Tá legal, isso aqui custa R$15, lá no Brasil custa menos, é caro. Não tem como. A vida lá é diferente, eles ganham de forma diferente. Então, o valor das coisas também se torna diferente, né? Então, se você comparar, você fica chocado. Ou você acha muito caro ou você acha muito barato. E a mesma coisa funciona com o bem e o mal, o certo ou o errado. A única coisa que a gente pode ainda, talvez, né, agora, o que a gente tem a condição de compreensão, que seja assim, aquele ponto onde tudo converge, é para essa bendita lei do amor. Volto a falar, sem pieguice. O que é o amor? É aquela energia bacana que você sente não só pelas suas coisas, mas pelo outro também, tá? É você sentir alegria pelo outro possuir, é você sentir alegria pelo outro estar feliz, Isso é a energia do amor. É você querer que o outro fique tão bem quanto você está, tá? Então, uma coisa é unânime, tudo vai convergindo para que quanto mais a gente conseguir trabalhar com essa energia dentro da gente, mais a gente está indo para o caminho de encontrar com os afins, com aqueles espíritos que vibram como nós, né? Dentro de um padrão frequencial mais curtinho, aonde não vai ter tanta nuance, tá? Mas aí volta a falar, isso tudo são padrões. De repente você vai encontrar seres que vibram muito alto, cujo padrão moral é diferente, padrão moral, ético, cosmoético, é diferente de um outro grupo que vibre tão alto também, mas que dentro daquele grupo, dentro daquela raça, o que eles consideram certo seja diferente desse outro aqui, tá? Porque aí você não tem como comparar, não dá para você falar que custa tanto nos Estados Unidos e no Brasil fazendo a conversão da moeda. Conseguiram pescar? Eu espero que eu consiga passar para vocês, gente. É muito difícil trazer esses conceitos assim e explicar tudo para vocês, principalmente porque falta mesmo vocabulário, sabe? Quando você consegue sair do teu corpo em projeção, que você encontra mentores, que você encontra espíritos mais evoluídos, todas as mensagens vêm pra gente como assim, um bloco de compreensão. Você não tem palavras. Eles trabalham muito com sentimentos, com, sei lá, um outro processo cognitivo. Você aprende, você pega as coisas que eles falam como um bloco todo e essa informação vem para dentro de você. Então é difícil você retransmitir, mas é necessário, tá? Porque o tempo todo a espiritualidade está usando a gente justamente para tentar retransmitir. Eu já falei que eu sou uma antena que eles têm que adaptar, tem que aperfeiçoar, porque tá complicado, meu amigo, tá complicado. Mas eu tento passar isso para vocês e cada vez mais a gente tem que perder um pouco essa questão do direita, esquerda, certo, errado, viu? Principalmente esse preconceito que a gente tem, né? A direita tá sempre certinha, a esquerda tá sempre errada e não é assim,
tá? A espiritualidade tem cada vez mais preocupada, eles estão preocupados que a gente quebre, que a gente rompa com esse conceito que a gente criou, que é um conceito que era necessário, desde lá de trás era necessário, foi criado para que a gente conseguisse aos pouquinhos ir compreendendo mesmo como as coisas funcionam, mas agora é tempo da gente entender. Porque como a gente está passando por essa transição toda, os espíritas têm uma certa razão quando fala que o planeta vai passar de provas e expiação para um planeta de regeneração. Olha a faixinha aí estreitando, né? A gente está diminuindo. Um planeta de provas e expiação, você tem uma mistura maior de seres vibrando em frequências diferentes. Quando a gente fala em regeneração, a gente já está estreitando essa faixa. Então tudo tem sentido. Tudo que nos foi passado pelas religiões, tudo, se a gente for estudar, se a gente for, quando você consegue abrir teu universo, porque realmente você vendo as coisas como funcionam do lado de lá, você traz para cá e você vê que cada uma das doutrinas tem um fundamento, tá? Pode não ser daquela forma como eles estão passando, até porque eles procuraram uma forma de passar que nós tivéssemos capacidade de compreender. Mas agora isso ampliou, gente. Então, vamos realmente buscar abrir esse nosso horizonte, a gente conseguir enxergar isso de uma outra forma, tá? Então, não se prendam muito nessa questão. Eu diferencio a galera positiva da galera negativa por uma questão de nomenclatura, para que vocês possam entender que no astral, do lado de lá, nós temos grupos com interesses antagônicos, tá? São interesses antagônicos, mas nem sempre a gente tem um grupo ruim, malvado e um grupo bom. Os interesses naquele momento é que estão divergindo. Então, quando a gente fala dessa força que está do lado de lá, é óbvio que eu estou falando de comando, estou falando de alta hierarquia. Então, por isso é preciso a gente entender que vem lá de cima. Mas a gente tem o quê? Os soldados aqui embaixo. Esses sim ainda vibram muito nessa energia do bem, o mal, do bom e do ruim, porque eles estão muito próximos de nós e a maioria deles são o quê? Humanos que desencarnaram e que estão fazendo parte de um exército ou de outro, tá? Agora o comando mesmo lá em cima, quem tá mandando no pedaço, os governantes mesmo, a gente tem que saber entender que são interesses antagônicos, mas não é bem ou mal, porque no fundo, se a gente for analisar, usando a palavra que eu não gosto, todos são evoluídos, os dois grupos são altamente evoluídos, altamente possuidores de conhecimento, né? E não necessariamente tem um bom ou um ruim. Deu para entender, né? Agora aqui embaixo a gente tem que tomar cuidado, viu? Que é a mesma coisa que acontece às vezes com os exércitos, né? Os comandantes lá, eles têm uma ideia, mas quem está aqui embaixo, os soldados, às vezes estão ali realmente imbuídos de ódio, de raiva, tá descarregando. Ele resolveu ser soldado porque ele tem muito ódio dentro dele, ele sente prazer em matar o outro, ele não pode matar aqui, porque senão ele vai preso. Então ele se alista a um exército onde ele vai ter permissão para matar o outro ser. Faz parte da nossa caminhada evolutiva, viu? Isso não estou julgando, mas é uma realidade, como nós realmente agimos, ok? Bom, a gente tem que bater mais papo sobre isso, gente. Não adianta eu ficar falando muito que o vídeo fica longo e aí eu acabo mais embolando do que ajudando, ok? Então tá bom, espero que a gente tenha iniciado esse papo aí do bem e o mal, do direita e esquerda, do positivo e negativo. Mais pra frente a gente conversa mais. Mais uma vez, muito obrigada de coração. Me segue lá no Instagram e fiquem com a luz.